Sabe aquela pulguinha que fica atrás da orelha na hora de escrever uma frase em português? Pois é, hoje a gente vai resolver um desses grandes mistérios, a tal da regência. E para essa missão, a gente conta com a ajuda do nosso alienígena super curioso e do nosso robô que sabe tudo. Eles vão nos mostrar por que algumas palavras parecem que mandam e outras, bom, outras simplesmente obedecem. E olha só, nosso amigo alienígena já chega com a pergunta de R$ 1 milhão, né? Uma dúvida que, vamos combinar, todo mundo já teve. Por que a gente fala acreditamos no sucesso, com essa palavrinha no meio, mas fala adoram o verão direto? Que lógica é essa? É exatamente isso que a gente vai desvendar de uma vez por todas. E a resposta do nosso robô é genial. Ele diz que o segredo não é ficar decorando uma lista de regras sem fim. O lance é olhar para a frase de um jeito totalmente novo. A proposta dele? Vamos pensar em cada frase como se fosse uma pequena orquestra. Curioso, né? Vamos ver onde isso vai dar. Ok, antes de mergulhar na orquestra, vamos só dar uma olhadinha no conceito oficial bem rapidinho. A gramática diz que regência é uma relação de dependência, ou seja, tem uma palavra que comanda, que é o termo regente, e outra que obedece para fazer a frase ter sentido, que é o termo regido. Basicamente, uma manda e a outra completa a ideia. Simples assim. Agora sim, vamos traduzir isso para nossa analogia, que é bem mais divertida. Esquece um pouco esses nomes técnicos. Pensa o seguinte: toda frase tem um maestro. Isso mesmo, uma figura que está ali no comando, ditando o ritmo, dizendo como a música, ou melhor, a frase, tem que soar. E aqui a gente vê a conexão de forma bem clara. O maestro da nossa orquestra é o tal do termo regente, aquela palavra que dá as ordens. E o músico, que segue a batuta do maestro, é o nosso termo regido. Essa é a dupla principal que a gente precisa identificar em qualquer frase. Nosso alienígena, sempre muito esperto, já levantou outra questão. Tá, e aquelas palavrinhas pequenas, tipo no, de, a, onde é que elas entram nessa história da orquestra? Elas não são um maestro nem um músico principal, então qual é o papel delas? E aqui vem o pulo do gato, a grande revelação do nosso robô. Essa palavrinha, gente, é o uniforme do músico, é a preposição. E o mais importante de tudo, é o maestro, o nosso termo regente, que decide se o músico precisa ou não usar um uniforme para poder tocar na orquestra dele. Faz sentido ou não faz? Beleza, agora que a gente entendeu a teoria da orquestra, do maestro e do uniforme, vamos para a prática. Vamos ver quando é que o maestro exige o uniforme e quando ele libera o músico para tocar mais à vontade. Vamos analisar o nosso primeiro exemplo. Na frase acreditamos no sucesso, quem é o maestro? É o verbo acreditamos, e ele é um maestro bem exigente. Ele olha para o músico sucesso e fala: para tocar comigo você precisa usar o uniforme em. E aí, a junção do uniforme em com o de o sucesso vira no. Por isso, acreditamos no sucesso. Já no outro caso, o maestro é o verbo adoram. Esse já é um maestro mais tranquilo, mais relax. Ele olha para o músico verão e diz: pode vir do jeito que está, sem uniforme mesmo, não precisa de preposição. Por isso a gente fala adoram o verão, direto, sem nenhuma palavrinha extra ali no meio. E um ponto super importante, não são só os verbos que são maestros, viu? Nomes também podem reger a orquestra. Olha só, em medo de altura, a palavra medo é o nosso maestro. E ela exige uniforme de para o músico altura. Afinal, quem tem medo de alguma coisa, certo? Muito bem, acho que a regra geral ficou clara. Então, agora vamos para uma aula avançada. Uma masterclass com um maestro muito específico. O verbo pagar. O verbo pagar é um maestro, digamos, cheio de manias. Ele tem uma regra específica para quando o músico é uma coisa e uma regra totalmente diferente para quando o músico é uma pessoa. A ordem dele muda dependendo de com quem ele está falando. Então, a regra de ouro é esta. Quando a gente paga uma coisa, como as contas, não precisa de uniforme. O som é direto. Paguei as contas. Mas, quando a gente paga a uma pessoa, como o balconista, o uniforme, que é a preposição a, se torna obrigatório. Fica paguei ao balconista. E essa tirinha aqui é perfeita para a gente não esquecer nunca mais. Olha só, até este Viking sabe a regra. Ele precisa pagar o saco de ouro, que é a coisa, mas ele precisa pagar aos vencem, que é a pessoa. A frase da tirinha resume tudo. Pagar esse saco de ouro aos vencem. Perfeito.
Pronto, com todo esse conhecimento, com essa analogia da orquestra em mente, agora a gente pode começar a reger as próprias frases com muito mais confiança. Então, vamos só recapitular os pontos principais. Primeiro, o termo regente é o maestro da frase. Segundo, é ele quem decide se o termo regido precisa de um uniforme, ou seja, de uma preposição. E terceiro, é bom ficar de olho porque alguns maestros, como o verbo pagar, têm regras especiais para coisas e para pessoas. Agora que o segredo foi revelado, fica uma reflexão no ar. Quais outras palavras maestro costumam gerar confusão no dia a dia? Vale a pena pensar nisso, para deixar a nossa orquestra da comunicação cada vez mais afinada.